A paz do Senhor, que bom ter você aqui para mais uma escola bíblica online da AD Cidade. Quero convidar você para a gente estar fazendo uma oração, dando início à nossa escola bíblica de hoje. Querido Deus e Pai, nós honramos o Teu nome e agradecemos a Ti pelo privilégio, a alegria que temos de poder juntos nesta hora aprendermos um pouco mais, sermos ministrados na Tua Santa Palavra. Fala ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo esclareça a nós aquilo que Tu tens na Tua Palavra e que nossas vidas sejam tocadas, ó Pai, para vivermos em conformidade com o Teu querer. É assim que Te oramos, agradecidos, em um nome de Jesus. Amém. Estamos, durante esse trimestre, nessas aulas online, estamos falando sobre o livro do profeta Jeremias, Esperança em Tempos de Crise. E hoje nós já estamos na aula de número 7 e tem por título O Cuidado com as Ovelhas. O Cuidado com as Ovelhas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério pastoral, quem Deus chama de pastor dentro da literatura veterotestamentária, quem é o pastor também dentro da literatura neotestamentária, qual o seu papel, a sua função e o que pode acontecer quando o pastor não exerce a função, o ofício que foi confiado por Deus a ele. O que isso pode acarretar ao rebanho. O texto áureo de hoje está em João, capítulo 10, versículo 11, e diz: Eu sou o bom pastor dar a sua vida pelas ovelhas. Estas são palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na qual ele se identifica como o bom pastor e ele nos diz que é o bom pastor dar a sua vida pelas ovelhas e foi justamente o que ele fez por nós. A verdade prática diz assim: se não cuidarmos das ovelhas de Cristo, de acordo com o que prescreve o sumo pastor, nosso sumo pastor, ou seja, nosso pastor supremo, nosso pastor principal, Jesus Cristo, como que haveremos de comparecer perante ele? Como estaremos para comparecer diante dele para prestar conta das ovelhas que ele deixou sobre os nossos cuidados? Texto bíblico base para a aula de hoje está em Jeremias, capítulo 23, verso 1 ao 4, e também um texto lá de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 10, versículos 1 ao 5. Então vamos começando falando o que é o pastor, né? Quem é o pastor? O que é o pastor? O primeiro ponto da nossa lição de hoje. O que é um pastor? Pastor é aquele que apacenta o rebanho. É uma figura do campo e é uma figura daquele que exerce a função de apacentar um rebanho, né? Então nós vamos ter aí o pastor de ovelhas. Quando falamos pastor de ovelhas, lembramos assim de imediato, né, de Davi. Também recordamos de Moisés cuidando do rebanho do seu sogro. E nós temos o pastor como aquele que apacenta um rebanho. A tarefa de apacentar um rebanho, ela abrange guiar, proteger e alimentar. Então, com isso, nós aprendemos que o pastor é aquele que guia um rebanho, que protege um rebanho e que alimenta um rebanho, né? Nós temos um salmo muito conhecido, o Salmo de número 23, que nos apresenta o Senhor como nosso pastor, né? É o pastor Davi, que era um pastor de ovelhas, depois foi feito pastor do povo de Israel, que diz que o pastor dele é Deus, né? É o Senhor. E o Senhor guia, conduz, lidera a vida de Davi. E é ele também quem cuida, né?
e é Ele também quem dá alimento. Isso a gente consegue perceber nesse belo salmo de Davi. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 2 a 4, nós temos: aos presbíteros peço. Aí aqui eu quero abrir o parêntese antes de ler os versículos ali do apóstolo Pedro, para lembrar que presbítero, pastor e bispo, dentro do texto do Novo Testamento, se referem justamente ao exercício da função pastoral. Então, o presbítero é um líder espiritual, o bispo e o pastor. Essas palavras são intercambiáveis dentro do Novo Testamento, né? Tanto é usado presbítero, como é usado bispo, como é usado pastor. Com o decorrer histórico, essas palavras foram encontrando diferenciação em sua aplicação, tá certo? Mas dentro do Novo Testamento, nós estamos falando da mesma função. Aos presbíteros, né? Aos presbíteros, ou seja, aos pastores, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Lembrando que pastorear é guiar, proteger, alimentar. Não façam isso por obrigação, não por obrigação, sinto-me obrigado a fazer e faço por obrigação, não, mas voluntariamente, mas espontaneamente, como Deus quer. Porque quem faz por obrigação, não faz com amor. E a tarefa pastoral, ela é exercida com o coração, ela é exercida com amor. Não por ganância, mas de boa vontade. Também é outra questão, né? Não dá para cuidar de ovelhas quem faz por obrigação, não dá para cuidar de ovelhas quem está fazendo porque sente simplesmente um peso da obrigação, mas não tem uma espontaneidade, não tem uma voluntariedade, não tem vontade de coração, amor. De igual forma, não dá para cuidar das ovelhas, né? Não dá para cuidar do rebanho do Senhor, aqueles que estão fazendo por ganância. Ganância de quê? Ganância de reconhecimento, ganância de poder, ganância de dinheiro, ganância de status social, seja qual ganância essa pessoa esteja se associando. Mas deve fazê-lo de boa vontade. Deve estar motivado pela boa vontade de cuidar do rebanho do Senhor e agradar o Senhor do rebanho. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E é outro ponto muito importante. O pastor, ele não é aquele que faz por obrigação, que faz simplesmente por obrigação, ele não é aquele que faz por ganância, e ele também não é aquele que exerce o pastoreio como dominadores do rebanho, né? Como aquele que domina o rebanho como se o rebanho fosse sua propriedade particular. O rebanho não é do pastor, o rebanho é do sumo pastor. O pastor, ele está simplesmente a serviço do sumo pastor e a serviço do rebanho do Senhor, do sumo pastor. E aí, às vezes, você tem pessoas que se colocam como extremamente dominadoras, né? O pastor, ele não trabalha dessa forma. O pastor, ele não domina sobre o rebanho. Ele não exerce autoritarismo sobre o rebanho. O pastor, ele tem a autoridade dada por Deus sobre o rebanho, sobre as ovelhas. Mas o pastor, ele não pode exercer abuso, autoritarismo, né, contra o rebanho do Senhor. Mas eles devem servir como exemplos para o rebanho. Isso é muito importante. O pastor, ele deve ser um exemplo. Então você vai muitas vezes perceber o seguinte: como é que pode? Fulano participa da igreja, mas olha como é que a vida dele, cadê? O que está acontecendo? E o pastor dele não vê? Bem, o pastor dele tem a responsabilidade de ser um exemplo, de inspirar pelo exemplo, de
guiar, de conduzir, tem de proteger e de alimentar com a santa palavra de Deus. Mas ele não pode exercer um domínio como dominador sobre ele, forçando aquela ovelha a fazer algo ou deixar de fazer algo. Isso não está no poder do pastor. Ele é um exemplo. Ele se coloca como exemplo, mas muitas vezes vai haver dentro do rebanho aqueles que não darão atenção ao que é ensinado, à direção apontada pelo pastor, né, aos cuidados de proteção estabelecidos pelo pastor através do ensino da palavra de Deus, que não se alimentam da palavra do Senhor. E aí o que acontece? Alguns abrem mão de tudo isso para dominar sobre o rebanho, exercício de autoritarismo. Mas não é essa prática que nós somos chamados a fazer, mas somos chamados a sermos exemplo em tudo, exemplo em tudo, né? Mas sendo exemplo para rebanho, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o supremo pastor, isso é, Jesus Cristo, se manifestar, vocês, pastores, receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Quando nós falamos até aqui, falamos do pastor em sua função ministerial, ministério pastoral. Mas é importante também fazermos uma distinção do dom, né? Do dom. Nós temos o dom ministerial do pastoreio, mas nós temos também a função universal do pastoreio. Então, cada irmão, ele tem a responsabilidade de ajudar o outro, de cuidar do outro, de proteger o outro e de alimentar o outro com a santa palavra de Deus. Então você vai ter dentro do corpo de Cristo pessoas em que vai estar mais manifesto essa prática de cuidado e pastoreio. Então, sigamos adiante, já aprendemos aí que o pastor é aquele que apacenta o rebanho, já aprendemos que apacentar abrange guiar, conduzir, liderar e também proteger, guardar e alimentar, nutrir, né? Então temos esses três aspectos do papel pastoral: guiar, proteger, alimentar. Agora, voltando um pouquinho para a realidade da profecia que nós estamos estudando durante esse trimestre, profecia dada por Deus a Jeremias, vamos falar sobre os pastores de Israel, né? Quem são os pastores de Israel? Quem são os pastores na profecia de Jeremias, capítulo de número 23? Quem são eles? Vamos ler essa passagem juntos, não é? Jeremias, capítulo de número 23. Diz assim a santa palavra de Deus: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele, mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma palavra profética contra os pastores e uma palavra de esperança para o rebanho do Senhor. Versículo 1: ai dos pastores
Ai dos pastores, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Quem são esses pastores? Quem são esses pastores da profecia de Jeremias, capítulo de número 23? Estes aqui são aqueles a quem Deus confiou guiar o seu povo, né? Então são aqueles a quem Deus separou para guiar o povo de Deus. E o povo de Deus, figurativamente, é apresentado por diversas vezes do mesmo modo que acontece aqui, como minhas ovelhas, como ovelhas do Senhor, como rebanho do Senhor. E aqueles que guiam este povo são chamados de pastores. Então, em um primeiro momento, pensamos nos pastores como nós conhecemos hoje. Os líderes das igrejas, das congregações, os líderes do povo de Deus, né? O líder espiritual de uma igreja. Mas nesta profecia, o termo pastor tem um alcance maior. Não se refere simplesmente ao líder espiritual de uma congregação, ao líder espiritual de uma igreja, tá? Então, a quem se referem? A este guia do povo de Deus. Quais eram os guias do povo de Deus chamados pelo Senhor como pastores? Eram os reis, os profetas e os sacerdotes. Então, reis, profetas e sacerdotes. A estes a quem está sendo dirigida esta profecia. Ai dos pastores, ai daqueles que guiam o rebanho de Deus, o povo de Deus, que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Então, nós falamos aqui em relação aos reis, aos profetas e aos sacerdotes. Os reis, faz muito bem a gente lembrar da pessoa de Davi. Quando Deus escolheu Davi para ser rei sobre Israel, Deus tirou ele dentre as ovelhas. Por que Deus tira Davi dentre as ovelhas? Porque Deus olha para o seu povo como o seu rebanho particular. Então, Deus está procurando alguém que tenha alma de pastor. Então, ele procura alguém que está trabalhado pelo cuidado e pelo amor pelas ovelhas, que se importa em guiar, em proteger, em alimentar. Então ele escolhe Davi para que ele seja o monarca de Israel, para que ele seja o rei sobre Israel. Então ele é um pastor sobre o povo de Israel em sua função monárquica, em sua função real. E aí com isso Deus está sinalizando que o monarca israelita, ele não deve ter uma alma maquiavélica, de maneira alguma. Ele deve ter uma alma pastoral, e é o que nós encontramos na pessoa de Davi. Tanto é que Davi se torna um paradigma de rei para todas as gerações seguintes. E aí nós vamos ver os reis seguintes dizendo: e não andou conforme os caminhos de Davi, e andou conforme os caminhos de Davi. Ou seja, nós temos um paradigma real ali na pessoa de Davi. Quando nós caminhamos também pela literatura profética, os reis são chamados de pastores. E pasme, até mesmo um rei gentil é chamado de pastor, né? E a gente encontra isso em Isaías 44, 28, quando o Senhor se refere ao rei Pérsia, ao rei Ciro. Ele diz o seguinte, né, uma profecia, Ciro ainda havia de surgir. Eu digo a respeito de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Digo a respeito de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Então nós percebemos claramente que os reis
eram também entendidos como pastores, como aqueles que guiam, como aqueles que conduzem, como aqueles que lideram. E quando olhamos para Jeremias capítulo 23, quem são esses pastores que destroem e dispersam as ovelhas do pasto do Senhor? São as autoridades que englobam o rei, os profetas e os sacerdotes. Profetas. Os profetas, eles atuaram como pastores ao serem porta-voz de Deus para o povo. Eles anunciavam o conselho de Deus para conduzir o povo pelo caminho do Senhor. Então o profeta, ele tinha a responsabilidade de comunicar aos homens a palavra de Deus, a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus é comunicada aos homens, você está dando uma direção. A palavra de Deus também ela é apresentada como um alimento para nós. Então, o profeta ele estava no exercício pastoral. Ele, ao anunciar a palavra de Deus, ele estava dando uma direção. Ao anunciar a palavra de Deus, ele estava protegendo, anunciando a verdade contra a mentira e protegendo também contra o pecado. Ao anunciar a palavra de Deus, ele também estava alimentando espiritualmente o povo. Né? Esse deveria ser o papel dos profetas, mas pela profecia de Jeremias, nós entendemos que os profetas, assim como os reis, não estavam exercendo devidamente o seu papel pastoral. Terceiro, sacerdotes. Os sacerdotes exerciam um papel pastoral também quando eles atuavam na intercessão. Se os profetas, eles tinham esse papel de trazer a palavra de Deus aos homens, os sacerdotes tinham esse papel de conectar os homens a Deus, de apresentar os homens ao Senhor. E aí o que nós temos aqui? Nós temos que os sacerdotes tinham um papel intercessório, um papel de intercessão. E ao interceder, eles estavam visando a restauração e a comunhão do povo com Deus. Com isso, ele estava trazendo aquele povo, reconduzindo aquele povo, né, a estarem reconectados com Deus através dos sacrifícios de adoração, como também através dos sacrifícios de expiação para o perdão dos pecados, para que eles estivessem protegidos da ira de Deus e agraciados, né, pela propiciação. Então, quem são os reis de Israel da profecia, quem são os pastores de Israel das profecias de Jeremias 23, em outros textos também de Jeremias? São os reis, os profetas e os sacerdotes, são os líderes do povo. São estes que são tidos como os pastores que estavam destruindo e dispersando as ovelhas dos pastos do Senhor. Nós temos um outro texto. Nós temos o texto de João, né? Outra leitura bíblica também na nossa aula de hoje. João capítulo 10, um capítulo que eu acho muito belo. Gosto muito desse capítulo, a forma como o Senhor se apresenta. E diz assim: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus Cristo se apresenta como o bom pastor. Quem é o bom pastor? De João, capítulo 10, Jesus Cristo. Ele é o bom pastor.
E aí nós vamos perceber que ele guia, a palavra de Deus diz que ele vai adiante delas, vai adiante das ovelhas. Ele anuncia, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele está anunciando, as ovelhas ouvem a sua voz e reconhecem a sua voz e seguem. E ele intercede, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, nós temos aqui na pessoa de Jesus Cristo, o bom pastor, a concentração da ênfase de cada um daqueles pastores de Israel. Rei, profeta e sacerdote. Ele guia, porque Jesus é o rei. Ele anuncia, porque Jesus é profeta. Ele intercede, porque Jesus é sacerdote. Ele é o bom pastor por excelência. Então, os nossos dois textos da leitura bíblica de hoje. Jeremias engloba os líderes da nação de Israel. Reis, profetas e sacerdotes. João 10:10 apresenta Jesus Cristo e esse tríplice ministério focado no bom pastor, que é Jesus Cristo. Terceiro, nós temos em Jeremias o quadro tão terrível que antecede o cativeiro babilônico. Jeremias está apregoando a palavra de Deus, está anunciando a palavra de Deus ao reino do sul, e capital ali Jerusalém. O reino do norte já está levado, já está cativo da Assíria, e agora nós temos o reino do sul, às vésperas de ser feito cativo de Babilônia. E Israel acaba, sim, sendo levado cativo a Babilônia. E Israel foi destruído porque faltou a Israel verdadeiros pastores. Os pastores de Israel, eles rejeitaram a palavra de Deus e desviaram o povo com suas mentiras e falsidades. Os reis se afastaram de Deus e não só deixaram o povo se envolver com a idolatria, como promoviam a idolatria. Esta é a triste realidade do que aconteceu com Israel. E ao fazer isso, eles estavam dispersando e destruindo as ovelhas do pasto do Senhor. Os profetas também, os reis contratavam profetas para falar de acordo com sua vontade. Você pode estar lembrando aí que são realidades que muitas vezes continuam existindo, né? Determinadas pessoas contratam determinadas mídias de influência e pagam para que elas digam o que eles querem que sejam ditos. E aí o que acontece também aqui, os reis contratavam profetas que acabavam não sendo profeta de Deus, mas sendo profeta do rei. O rei dizia para que eles pudessem construir para o povo uma narrativa que fosse favorável ao rei, né? Então eles não eram profetas de Deus, eles não traziam palavra do céu, eles traziam palavra de acordo com o que estava acordado na corte real. Diz a palavra de Deus, Jeremias 8, 10 a 11, que desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Ou seja, o Senhor está trazendo uma mensagem de juízo, o Senhor está trazendo uma mensagem de arrependimento, ou vocês se arrependem ou virá o juízo sobre vocês. O Senhor está trazendo uma mensagem para eles, e o que acontece? Eles rejeitam esta mensagem e eles começam a pregar paz. Não, está tudo bem, é paz, só prega prosperidade, só prega vitória, e o Senhor está trazendo uma mensagem bem diferente. Por isso que o ministério de Jeremias foi muito duro, muito difícil. Por isso que ele é tido como o profeta das lágrimas, porque foi um dos profetas que mais sofreram.
Enquanto todos os profetas da folha do Estado, né, eles pregavam, simplesmente profetizavam o que era bem, o que era favorável ao povo, Jeremias chegava e disse: olha, mas o Senhor não está dizendo isso, o Senhor está dizendo que será levado cativo, o Senhor está dizendo que será sitiado, o Senhor está dizendo que seremos cercados, o Senhor está dizendo que o rei vai ser levado à nação da Babilônia, o Senhor está dizendo que nós vamos passar 70 anos na Babilônia, o Senhor está dizendo, e aí os profetas pagos pelo governo dizem: não, acalma o povo, isso é mentira, joga Jeremias na prisão, isso é mentira, e tentava acalmar as pessoas com mentiras. Então você pode mover as pessoas com mentiras, né, com os falsos profetas, tanto com profecias de terror como profecias de falsidade, né, justamente para os fins reais desejáveis, né, pela corte real, né, não desejável pelo trono de Deus. Então o que trouxe a destruição de Israel, ao ponto de eles serem levados cativos? Foi justamente os pastores de Israel. Os reis, os profetas e sacerdotes estavam vendidos. Já não eram mais do Senhor. Eles eram guiados pelos seus próprios desejos e estavam entregues à própria idolatria. Os seus discursos eram discursos humanos e não era palavra de Deus. Apesar de Jeremias ser um profeta da parte de Deus e anunciar a vontade de Deus, ele foi extremamente perseguido e as pessoas fechavam os ouvidos para não ouvir o que Jeremias falava. As correspondências, as profecias de Jeremias foram rasgadas, foram jogadas ao fogo, porque as pessoas não queriam ouvir Deus falar. Não é muito diferente às vezes de nossos dias. Muitas vezes nós estamos procurando profetas que digam algo que possa acalentar o nosso coração, mas nem sempre a palavra de Deus para nós é uma palavra de massagear você e a mim. Muitas das vezes são palavras confrontadoras, mas é o confronto de quem ama e está vendo os nossos passos aceleradamente estarem se afastando dele e com forte risco de cair no abismo. E o Senhor vem com uma palavra de confrontação para que a gente possa parar em um estado de choque, vermos que estamos indo por um caminho errado, nos arrependermos e nos desviarmos do abismo e voltarmos novamente para seguir segundo os caminhos do Senhor. Se nós não dermos ouvido às vozes dos verdadeiros pastores, dos verdadeiros profetas de Deus, e ouvirmos simplesmente aqueles que estão coadunando com o que nós queremos ouvir, mas que não têm um alinhamento com a verdade da palavra de Deus, são aqueles que despertam em nós falsas esperanças, mas preferimos abraçar falsas esperanças do que muitas vezes sermos corrigidos, do que muitas vezes sermos confrontados pelo Senhor. Mas é melhor a gente ser humilhado pelo Senhor, ser confrontado pelo Senhor, ser corrigido pelo Senhor, do que ficarmos vivendo falsas esperanças, porque a verdadeira esperança é daqueles que serão confrontados e corrigidos pelo Senhor quando estiverem seguindo por caminhos afastados da vontade de Deus. Os deveres das ovelhas, né? Aprendemos quem é o pastor, aprendemos quem é o pastor dentro da profecia de Jeremias, capítulo 23, quais eram os pastores de Israel. Aprendemos também por que Israel acabou sendo destruído, né? Acabou sendo levado cativo pela Babilônia. Por que essas ovelhas foram dispersas pelo mundo? Foi porque seus pastores se afastaram do Senhor, e quando o Senhor levantou profeta para falar segundo a voz de Deus, as pessoas preferiram ouvir os pastores que se afastaram de Deus do que ouvir os pastores que pregavam a verdadeira palavra do Senhor. E aí entra agora os deveres das ovelhas. Quais são os deveres das ovelhas, né? Já falamos sobre o dever dos pastores. Primeiro, honrar os pastores. Honrar os pastores. Isso é mandamento bíblico. Diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Isso é muito, muito, muito bom, porque
Isso mostra para a gente que o pastor, realmente, ele tem que ter aptidão para ensinar, para expor, né, a palavra de Deus, como está escrito lá em Timóteo, né? Mas isso é muito bom, porque fala, ó, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O pastor não é um homem simplesmente de discursos. O pastor é um homem de vida. E uma vida a ser imitada. Não é? O pastor não é perfeito. Não, de maneira nenhuma. Só o sumo pastor Jesus Cristo é perfeito. Mas o pastor é um exemplo a ser imitado. Ele deve ter uma vida irrepreensível, ele deve ter uma vida conectada com Deus. Ele não é perfeito, mas ele é alguém que, quando erra, ele se arrepende e ele busca corrigir os seus passos no fortalecimento no Senhor, na força do Senhor. E a palavra de Deus é: lembre do seu pastor, honre o seu pastor, né? E a palavra de Deus diz: vocês têm aprendido a palavra de Deus com eles, imitem a fé deles. Né? A gente hoje tem muitas outras pessoas que nós olhamos e muitas vezes não são dignas de serem imitadas. E nós tomamos ela como exemplo para a gente. Mas eu queria encorajar você a valorizar o pastor que Deus tem colocado sobre a sua vida. No seu tempo, na sua congregação, na cidade aí que você está nos acompanhando. Encorajar você a honrar a vida deste servo de Deus, que tem se dedicado para ensinar a você a palavra de Deus, que tem se dedicado a interceder pela sua vida, tem se dedicado a conduzir você para encontrar-se com Jesus naquele grande e maravilhoso dia, tem se dedicado a proteger você dos falsos ensinos, dos ataques do inimigo, através de alimentar e nutrir você com a palavra da verdade. Então, lembre-se do seu pastor. Honre o seu pastor. Não permita que em uma roda de conversa onde você está, alguém fale mal do seu pastor. Né? E se alguém quer permanecer falando mal, saia desse círculo. Não faça parte desse círculo. Porque aquele que fala mal dos anjos do Senhor, ele acaba atraindo sobre si coisas não agradáveis. Né? Quando você honra a Deus, você é abençoado pelo Senhor. Quando você honra a Deus, você é honrado pelo Senhor. E quando você honra os líderes estabelecidos por Deus, você está honrando o Senhor. E Deus o honrará. Segundo, obedeça os seus pastores. Diz a palavra de Deus em Hebreus 13:17, obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Então, uma palavra para você também. Obedeça o seu pastor, ande em submissão no Senhor, né, ao seu pastor. Aquele que honra, certamente vai obedecer e vai andar junto na mesma visão que Deus deu ao seu pastor. Né? Um pastor alinhado com a palavra de Deus, alinhado com a vontade de Deus. Tá? Costumo dizer que se você não está de acordo com a visão que Deus tem dado ao seu pastor, à sua igreja, tenha hombridade e saia bem, né? Saia bem, saia com o coração livre, saia com o coração sem criar atritos desnecessários. Procure uma expressão do corpo de Cristo
que esteja sintonizada também com a palavra de Deus, esteja alinhada com a visão que o Senhor tem confiado também ao seu coração, tá? Mas não procure trabalhar uma visão diferente da visão que Deus tem dado ao seu pastor, porque duas visões dá divisão, e o Senhor não quer isso. Deus escolheu os pastores e a liderança para caminharem juntos numa mesma visão. Então obedeça, e aquele que obedece, ele anda debaixo da mesma bênção e prosperidade que Deus tem dado ao seu líder. E por último, ore pelo seu pastor. Apresente o seu pastor diante de Deus. Lembre das lutas espirituais que ele tem que enfrentar. Lembre dos ataques do inimigo. Quantas vezes o inimigo vai voltar os seus canhões contra justamente aqueles que estão na frente? Porque o interesse dele é fazer um efeito dominal. Eu vou derrubar o líder, para derrubando um líder, eu derrubar vários outros junto com ele. Então, ore pelo seu pastor, dê uma cobertura espiritual sobre o seu pastor, interceda por ele, interceda pelo pastor, interceda pela família do pastor, interceda sobre sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus, sensibilidade espiritual para discernir o que está acontecendo nos tempos, para que possa conduzir o povo de Deus na fidelidade à palavra de Deus. Ore pelo seu pastor por saúde física, por saúde emocional e por saúde espiritual. Muitas são as atribuições, as cargas, as tarefas que um pastor tem que lidar no seu dia a dia. E é muito importante que você ore pelo seu pastor. Tá? Quando você vai à igreja cultuar, lembre-se, ore pelo seu pastor. Senhor, ser como meu pastor nesse dia, abençoa ele, ajuda-o na preparação da mensagem que tu tem para nos dar nesta noite. Quando estiver chegando no culto, dobrar os joelhos, ore, Senhor, usa o teu filho, ó Pai, que vai estar trazendo a palavra de Deus, que ele seja profeta de Deus, que possa, Senhor Deus, apresentar a verdadeira palavra de Deus, não com falsas esperanças, mas a verdadeira esperança que está na tua palavra. Então, interceda pela vida do seu pastor, pelo trabalho dele e pela fidelidade à palavra de Deus e uma vida santa diante do Senhor. Então, com isso, nós fechamos o nosso encontro de hoje, falando sobre o cuidado com as ovelhas e sobre essa triste realidade que aconteceu com Israel, pois os pastores de Israel destruíram e dispersaram as ovelhas do pasto do Senhor. Mas o Senhor diz, eu juntarei as minhas ovelhas. Não é? Então, queria dizer para você que em todo tempo existe um remanescente fiel. Haverá pastores, sim, que estarão afastados do Senhor e estarão destruindo e dispersando as ovelhas do pasto do Senhor. Mas sempre haverá pastores que estarão alinhados com os céus e com a vontade de Deus. Na época de Jeremias, estes eram as exceções, e dentre eles estava Jeremias, uma verdadeira voz do céu, ecoando na terra. Mas, infelizmente, muitos não quiseram ouvir Jeremias. E, na verdade, quando não quiseram ouvir Jeremias, não estavam querendo ouvir a voz de Deus. Não dá para ser cuidado, não dá para ser guiado, não dá para ser protegido e não dá para ser nutrido sem a palavra de Deus. Quando rejeitamos o profeta de Deus, quando rejeitamos o verdadeiro pastor que está alinhado com os céus, nós estamos rejeitando ser guiados pelo Senhor, estamos rejeitando sermos protegidos pelo Senhor e estamos rejeitando sermos nutridos pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe os pastores da nossa cidade, em Fortaleza, do nosso estado, no Ceará e do nosso Brasil. Que estejam alinhados com os céus, guiando o rebanho de Deus, protegendo o rebanho de Deus e nutrindo o rebanho de Deus com a santa palavra do Senhor. Deixa eu orar por sua vida nesta hora. Senhor, muito obrigado por esse encontro,
Muito obrigado porque Tu és o nosso pastor e nós de nada temos falta. Tu nos guias, Senhor Deus, por pastos verdejantes, faz-nos deitar, Senhor Deus, em lugares tranquilos. Nós temos, Senhor Deus, o Teu regaço como nosso sumo pastor. Muito obrigado. Também Te agradecemos porque Tu tem nos dado pastores, ó Pai, líderes espirituais, para nos guiar, para nos proteger e para nos alimentar, para nos apacentar. E que um dia, Pai, cada um deles haverão de prestar conta diante de Ti. Nós não queremos, Senhor Deus, ser um peso para os nossos pastores, mas nós queremos honrá-los, nós queremos obedecê-los, cooperar com eles e queremos orar pela vida deles, ó Pai. Senhor, ajuda-nos, Senhor Deus, a como um rebanho santo do nosso sumo pastor, também, Senhor Deus, zelar pelos nossos pastores, porque eles também são ovelhas do Teu pasto. Assim, Senhor Deus, oramos pelos pastores da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação e por todo o Teu rebanho. Não nos deixa, Senhor Deus, estar desalinhado com os céus, mas que estejamos alinhados com os céus, estejamos fiéis à Tua palavra e possamos pregar não uma cura superficial e com falsidade, mas, Senhor Deus, a verdadeira cura, Senhor Deus, da Tua palavra, ainda que ela arda, ainda que ela doa, mas que venha gerar a verdadeira cura duradoura para a glória do Teu nome. É assim que Te oramos e agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo encontro.